Cheguei! E eu cheguei daquele jeito, mais animada do que a agência em dia de pagamento, falando mais do que mãe em reunião da escola, só tem mãe lá mesmo. Você já foi, papai? E é isso aí, eu tô mais preparada do que gerente quando o sistema cai. E cliente jura que é falta de vontade de trabalhar, pobre do gerente, meu Deus! E é isso mesmo, tá começando a NAB TV, o nosso date semanal, com aquela zoeirinha que vocês amam. Então se joga no sofá, abre um pacote de bolacha, ou será biscoito, conta pra mim como é que você chama aqui nos comentários, eu quero polêmica. Vamos começar? Simbora, que hoje é o nosso programa 17º. É isso. De quem anda bombando mais do que aplicativo de academia em janeiro, João Fonseca, o tenista brasileiro de 19 anos, tá que tá, colecionando vitórias dentro das quadras e fora delas, colecionando seguidores. Só para vocês terem ideia, em 6 meses ele cresceu mais de 500% no Instagram e já bateu a marca de 1 milhão de seguidores. Além de ganhar mundiais, tá ganhando like, tá ganhando coraçãozinho e até dancinha de comemoração. É um fenômeno. E eu já aviso logo, hein? Nesse ritmo, logo logo o menino vai precisar de 2 troféus. É uma da Confederação de Tênis e outro do TikTok. A gente ama ver brasileiro brilhando assim. Vai lá, João, continua dando orgulho e servindo de inspiração pra gente que tá aqui, pra gente te aplaudir mesmo. Fofoca inteligente. Países da América Latina e da Europa pediram para a ONU criar um padrão para transporte seguro de pets em aviões. A ideia é que a Organização da Aviação Civil Internacional defina regras para animais de estimação em aeronaves após alguns casos de mortes de cães. A ONU diz que não pode impor regras aos Estados-membros, mas que os países costumam cumprir os padrões propostos. A Assembleia da OACE acontece até o dia 3 de outubro, no Canadá. A gente torce para que essas regras internacionais se estabeleçam, afinal, nós somos pet lovers aqui. A gente tem até um plano de saúde para eles. Não conhece, não? Então vai lá conhecer no nosso site. O plano se chama ANAB Pet. E o Brasil ganhou 2 dos 4 principais prêmios do Peer Awards 2025, uma das principais premiações globais de turismo sustentável. Um hotel do Mato Grosso do Sul foi premiado na categoria Conservação por um projeto de regeneração da flora e fauna pantaneira após os devastadores incêndios da região. E no Amazonas, um empreendimento às margens do Rio Negro foi premiado na categoria Profissional Transformador do Setor. A iniciativa alia turismo ecológico, a valorização da cultura local, apoio às comunidades ribeirinhas e ações de educação ambiental. O turismo sustentável no Brasil está em alta. Só no primeiro semestre de 2025, recebemos 5,3 milhões de turistas estrangeiros. Que maravilha! Viva o Pantanal! Viva a Amazônia! Obrigada, Bruninho Mars, por trazer essa galera pra cá. A gente sabe que foi você, hein? Que maravilha! Você já planejou a sua próxima viagem? O que é? Tá Durango? Você deixa de bestagem, meu filho, porque dentro do nosso site tem o Clube de Vantagens da NAB. Lá tem passagens e hotéis com descontos imperdíveis. É só pra gente. Pra gente, no caso, não. É só pra vocês. É exclusivo, viu? Papo de valor. Papo de valor. Papo de valor. Os grupos de assessoramento temático, os GATs, tiveram a sua reunião anual na semana passada aqui na sede da ANAB. Eu tava lá, hein? E você tava? Eu invadi a reunião e tudo, porque eu sou dessas. Com 42 integrantes de diferentes estados, esses grupos compõem um espaço interno e estratégico em busca de soluções em comunicação, responsabilidade socioambiental, diversidade, qualidade de vida, relações trabalhistas, previdência, produtos e serviços. E como tudo aqui na NAB,
Foi festa, né, gente? E no Congresso Nacional, a ANAB segue trabalhando pela isenção do imposto de renda sobre a participação nos lucros dos trabalhadores. Em entrevista à TV Câmara, a deputada Laura Carneiro, autora do requerimento, explicou bem explicadinho do que se trata. Vamos lá ver? E que veio à Câmara e que trata da participação nos lucros, né, dos trabalhadores das grandes empresas. E aí o que diz o projeto? Todo mundo que recebe dividendos, portanto, os acionistas, os donos das empresas, recebem os dividendos. E recebem a participação nos lucros, os trabalhadores. Só que sobre os dividendos não há imposto de renda, mas sobre a participação nos lucros há o pagamento de imposto de renda, a cobrança de imposto de renda. E isso é uma injustiça fiscal que pede o projeto que esses trabalhadores não paguem mais o imposto de renda. Assim como os acionistas não pagam. Ninguém deveria pagar. Ou todos pagam ou ninguém paga. Bom, então esse é um projeto do senador Álvaro Dias. Nós adoramos essa entrevista da deputada e vamos deixar o link para você assistir na íntegra, hein? Fica por dentro. Agora é alerta! Mensagens de sócios da ANAB relatam o contato de pessoas que se dizem advogados terceirizados e que supostamente seriam integrantes de escritórios prestadores de serviços jurídicos para nossa associação. Mas isso é fake! Os advogados que trabalham para a ANAB não entram em contato diretamente com os associados. Fique atento, hein? Se você receber alguma ligação, alguma mensagem suspeita, não retorne, não repasse os seus dados e nunca faça nenhum tipo de pagamento solicitado. Combinado? E se você precisar saber sobre o andamento da sua ação na justiça, liga para nossa central de atendimento, tá bem? E quando terminar o ANAB TV, vai lá e busca a playlist Golpe Aqui Não no nosso canal do YouTube. Vai lá, são as nossas dicas bem organizadinhas e também exclusivas para você, viu? Entrevista com o convidado. Ela é pedagoga com pós-graduação em Administração de Recursos Humanos. Está no Banco do Brasil há 23 anos. Metade desse tempo passou no varejo. Para quem não sabe, é como chamamos o atendimento direto ao cliente. Se você a conheceu como executiva da Diretoria de Cultura e Gestão de Pessoas, onde ficou nos últimos 2 anos cuidando de gente, diversidade e engajamento, temos uma novidade quentinha saindo do forno. Ela acaba de começar um novo ciclo na unidade de ASG Sustentabilidade. Estamos aqui com a nova executiva de Direitos Humanos e Diversidade, Equidade e Inclusão do Banco do Brasil. Bem-vinda, Gisele Souza. Obrigada, gente. Que energia para poder fazer toda essa apresentação, né? Me senti assim, pensa uma preta importante. Tem que estar à sua altura, né, Gisele? Vou rebolar aqui hoje. Eu quero saber como é que tá o seu coração com essa mudança, quantas caixinhas abertas na mesa e na cabeça. Nossa, muitas, Paulinha, muitas caixinhas abertas. Mas assim, se você me der espaço e me permitir, eu gostaria de falar com você. Bem, como Paulinha muito bem falou, eu sou Gisele Souza. Eu sou uma mulher da raça negra, da cor preta. Sim, gente, bora lá. Vamos entender um pouquinho só essa parte. Raça negra e da cor preta, preta retinta. Por que eu estou usando essa nomenclatura? Porque dentro da raça negra nós vamos encontrar negros de várias tonalidades de pele, ok? E aí, então nós temos a descrição da cor da pele como parda ou preta. E eu faço parte da galera que a cor é preta. Começando do princípio, né? Vamos começar na base do letramento racial, né? É isso aí. E importante pessoas como eu, quem está me assistindo também, se letrar racialmente, fazer a sua parte. Vai estudar, vai procurar conteúdos também para você se adequar, né? A linguagem, a como se fala, como é que você demonstra o seu respeito e que você é um aliado desse jogo, né? Tem que estar atento, gente. E aí você falou uma coisa massa, que é a questão do letramento.
Mesmo como uma mulher negra, gente, eu estou me desconstruindo, aprendendo constantemente. Constantemente, porque é tantas coisas que nos foram tiradas e estamos trazendo luz, e não só sobre a questão racial, mas sobre a questão dos grupos minoritários de maneira geral, né? Então, é um aprendizado e nós não podemos ter a vergonha de buscar este conhecimento de forma constante. E agora indo para SG, então, gente, mais ainda, eu tenho muita coisa para aprender. Mas bora lá! Eu quero saber exatamente sobre a SG e sustentabilidade, como é que funciona tudo lá dentro e quais são os seus principais desafios. Paula, deixa eu contar uma coisa para você. Ontem foi o meu primeiro dia na diretoria, uma diretoria nova na concepção e na formatação em que ela está, mas ela já tinha uma existência enquanto uma gerência autônoma e agora virou uma unidade, então ela está indo já para quase 3 anos nessa nova concepção. E ontem eu tive uma aula massa com alguns colegas. Da gerência da minha lateral, da Valéria Sampaio, que aliás é uma pessoa maravilhosa, que vocês deveriam convidá-la para vir para cá se a Valéria não veio. Valéria Sampaio, tá? Ó, chama, deixa eu vir junto, a gente é abusada, vem Val. E assim, foi uma aula muito legal, porque entender como aquele corpo todo funciona, sabe? Então, o quanto que a gente está olhando sobre as pautas de risco climático, ambiental, dentro da empresa e o olhar para fora. É uma outra jogada. Como você colocou, eu vim do varejo. Sim. Então, a minha maior trajetória na unidade estratégica foi no varejo. E eu confesso que a mudança ela é muito salutar. Hoje, indo para uma 3ª unidade, no cargo de executiva, e tendo passado na escola que eu passei no varejo, na escola e na fonte que eu bebi na área de gestão de pessoas. E chegando agora nesse... Gente, eu cheguei ontem, tá? Cheguei ontem. E eu perguntando como é que tudo funciona. Tô louca. Eu já tô me classificando como a SG Lovers, para vocês terem uma ideia. Porque assim, é tão mágico. E não é o mágico da empolgação que você vai do outro lado, não é sobre isso. É o quanto que é importante, o que você traz na sua trajetória, o que você aprende nos lugares onde você passou, as relações que você constrói. E aí você chega e começa a escutar o que os colegas estão colocando como dificuldades, como desafios, e você começa a fazer pontes. Eu fiquei tão grata por Deus me dar essa oportunidade, porque ontem foi um dia realmente de muita gratidão, cara. Gente, a mudança ela é muito boa. Pessoal que está conversando com a gente aqui, que está nos assistindo, que é do banco, que está na ativa e está aí um tempo na sua unidade, não tenha medo, se coloque à disposição para novos desafios. Se jogue. Esta empresa, ela é maravilhosa e a oportunidade de você trocar, conhecer e ter condições de construir soluções em outras áreas, com tudo aquilo que você está trazendo, sabe? Cara, é muito massa. Gente, é um dia só de empolgação da Preta. E eu quero saber uma coisa. É um dia agora, né? Mas tem essa jornada de 23 anos. Tem. Dentro dessa perspectiva, tem alguma ação, algum programa que você entende como um grande sucesso e que você quer replicar para esse Brasil inteiro? Já tem alguma coisa que brilha seus olhos nesse sentido? Olha, eu participei de projetos significativos dentro da empresa, que eles foram para frente por causa de todo um coletivo junto, sabe? Mas todos olhando para a pessoa. Sabe você trazer, dar luz àquele colega que a gente não enxergava? Porque dentro das estruturas da empresa, deixa eu te contar como é que é. Então, assim, né? Você tem a pessoa que cuida de uma carteira de clientes. E essa pessoa que cuida dessa carteira de clientes, ela é acompanhada, ela é mensurada, todos os resultados da carteira eram palpáveis até um certo tempo atrás dentro da empresa. Só que tinha toda uma galera que ajudava nessa atuação e que nós não conseguíamos trazer luz para o que essa galera estava fazendo. E aí, justamente no meio da pandemia,
com um coletivo de profissionais, olhando a necessidade e a estrutura que nós estávamos nos organizando enquanto empresa naquele momento, a gente lança o Tô Ligado. E o Tô Ligado é um programa que a gente traz uma visibilidade para uma galera que até então não tinha espaço. Eu estou falando de aproximadamente, assim, trazer visibilidade de quase 32 mil pessoas. É gente pra caramba, pra eu não falar um palavrão aqui, porque não pode, né? A gente tem que se comportar. A gente bota pi, pode falar. É gente pra caramba, velho. Muita então, assim, gente, é 30%, mais de 30%. Cara, exato. Eu tô falando de agente comercial, assistente, dos colegas que estavam no caixa na época. E era massa, porque esses caras tinham a oportunidade de mostrar o que estavam fazendo, só que ele não estava concorrendo com ninguém. A não ser com ele mesmo. Era isso. A não ser com ele mesmo. Era a relação dele com o negócio, era a relação dele com o cliente, era a relação dele com a formação dele. E o legal de tudo isso é que você poderia colocar em primeiro lugar, não uma única pessoa, mas 3, 4 mil pessoas dentro de uma range de primeiro lugar. Então, cada coisa que era feita era observada, a gente conseguiu trazer luz. E aí esse eu acho que foi um programa que tinha os que amavam, né? Obviamente, tinha aqueles que não nutriam tanto amor. Mas foi muito massa enquanto ele durou. Massa. E aí eu estava no varejo nessa época e saí do varejo e fui para gestão de pessoas. E eu sou apaixonada, apesar de ser pedagoga, gente, eu sou apaixonada por dados. Eu sou apaixonada por números. Amante de física quântica, pilateiras, mas isso é um outro rolê. Então... A gente chega lá. Aí, apaixonada por dados. Eu chego na área de gestão de pessoas e a área que eu vou atuar tinha tanta informação, mas tinha tanta informação, até que saiu um ponto que a gente começou a questionar quais são os legados e as marcas positivas, as marcas não muito legais que a Gisele deixa na gestão. Porque a gente não pode esquecer, Paulinha, que depois da pandemia, alguns temas começam a vir à tona enquanto sociedade. Não só sociedade brasileira, mas também mundialmente. Sim. E aí eu estou falando de saúde mental. Então a gente tem um aumento, né, de adoecimento, é mundial. Há aí alguns cenários, algumas discussões que se fala sobre a próxima pandemia ser uma pandemia mundial, sim, de saúde mental. Então, gente, a gente tem que olhar um pouquinho pra gente. E falando de números que você ama, também amo números, sou de humanas, mas adoro o Excel, a planilha. Mas quais são os números hoje da diversidade no BB? Bem, o Banco do Brasil tem alguns pactos firmados, né? Com o mercado, e um deles aí a gente pode trazer sobre a questão do pacto firmado com o Pacto Global da ONU, onde nós temos ali salário digno, raça é prioridade, e elas lideram. Nós tínhamos um compromisso firmado para 2025, até 31 de dezembro de 2025, atingimos 30% de mulheres ocupando cargos de liderança dentro da empresa e raças, etnias, subrepresentadas também ocupando essa posição. No que diz respeito à raça, a gente já atingiu os 30% e mulheres está faltando um tiquinho. 1%, né? Isso, um tiquinho. Diante disso, então agora o Banco do Brasil, diante da Agenda 30, a gente revisitou o nosso pacto e assumimos até 2030 50% de mulheres ocupando cargos de liderança e 50% de gente de todas as cores. É de comemorar! De raça, etnias. E aí, gente, eu tô falando de negros, lembrando do colorismo que eu falei para vocês, né? Indígenas também ocupando essas posições. Então, até 2030, 50%. Então, eu tenho muito orgulho, sabe, de trabalhar nessa empresa. E você mencionando agora pessoas indígenas, mais de 300 etnias presentes nesse país maravilhoso, nosso povo originário. Me ocorreu, existem programas ou partes ali, como a ESG olha para esses grupos? Ele também separa, a gente tem atividades ou ações que são focadas mulheres pretas, mulheres indígenas, mulheres pardas, ou a gente junta
no Mulheres Negras? Nós juntamos na questão de raças, tá? Então, raças e etnias é onde você vai trabalhar com tanto os indígenas quanto com os negros. Hoje a gente, agora em agosto, o Banco do Brasil, a gente tem um sistema de recrutamento, identificação de talentos dentro da empresa, tá? E nós colocamos, né, o banco acabou lançando, quando eu digo nós, gente, estou falando desse coletivo Banco do Brasil, certo? Coletivo Banco do Brasil, né? Com o trabalho, teve muitos colegas envolvidos dentro desse processo e é uma entrega de grande valor para nós, né? Onde nós conseguimos ali trazer a questão dos marcadores. Então, nós vamos passar por gênero e raça. E aí, dentro de raça, a gente contempla a questão dos indígenas. Só que para concorrer como raça, eu preciso aderir, porque não necessariamente o fato de eu ser uma mulher negra, eu quero participar em ações afirmativas. Quando a gente fala sobre ações afirmativas, um ponto importante que nós precisamos olhar é a questão do seguinte: o quanto que tudo isso aqui que você está vendo, certo? Essa mulher que tem esse nariz, essa boca, essa cor de pele, este cabelo, essa característica aqui, que a gente chama de característica fenotípica. O quanto que tanto uma mulher negra, um homem negro, um indígena, uma mulher indígena ou um homem indígena, quando entra dentro de um estabelecimento, tem alguém acompanhando. Porque subentende-se que pode ir lá pegar algo. Só não vê quem ignora. Gente, não dá para dizer que a minha porta de entrada para as oportunidades, tanto de educação quanto de trabalho, foram as mesmas do que a Paula. Não dá para dizer que foram as mesmas, né? Então, o que são as ações afirmativas? Ela vem fazer essa correção para que permita que a pessoa participe com o conhecimento, as habilidades e skills que ela tem de uma concorrência, onde eu coloco dentro de um grupamento a visibilidade para todos. Então eu trago e dou um espaço, ok? Dou esse espaço dentro das ações afirmativas. E quando eu digo dou, assim, enquanto sociedade, a porta de entrada inevitavelmente é diferente. Para vocês terem uma ideia, agora nem tanto, né? Mas quando eu assumi, eu era a única executiva preta retinta do Banco do Brasil. Faz quantos anos? 23? Não. Assumi como executiva. Quando eu ocupei o cargo na Divar, eu era a única preta. A Tassiana, que é a nossa presidente, é uma mulher negra. Mas eu era a única preta. Então, é sobre isso. Onde estão os meus iguais, né? Quais são as oportunidades para os iguais? E aí tem uma série de programas que foram criados com esse objetivo de consultoria, de desenvolvimento profissional e tudo mais. E aí a gente tem um ponto, sabe, Aninha, que chama muito atenção quando a gente vê, mesmo para ações afirmativas. Nós mulheres não estamos lá. A maioria, mesmo olhando no recorte de raças, nós mulheres somos a minoria. E aí vem a pergunta, por quê? O que acontece? Que lugar nós vamos que entendemos por algum motivo que esse espaço não pode ser ocupado por nós? Que lugar é esse que vamos? A síndrome da impostora tão latente, né? Isso, exato. E o homem não passa perda. Não. Então, esse comportamento, independente do recorte que você faça, nós não estamos lá. E aí a gente precisa olhar. Vamos, meninas. Vamos, minhas irmãs. Um outro detalhe que eu esqueci de dizer, que eu acho que é importante. Além de ser mulher, negra, eu sou 50 a mais. Então, eu sou uma mulher de 51 anos. Então, eu também faço parte do recorte geracional. Então, olhando para todo esse contexto, onde estamos, independente do recorte geracional, independente do recorte de raça. Mas quando a gente olha para a questão do recorte de gênero, ocupando esses espaços, a gente não está. Né? A gente não está. Mas estamos aqui fazendo ações para que estejamos. Esse bate-papo, na realidade, ele se estrutura com duas mulheres diversas, né?
aqui de gerações diferentes, Parecidas, experiências. estão muito pertinho, não vem não. Experiências diferentes, mas que enriquecem todo esse processo e mostrando para quem está nos assistindo, tanto as mulheres quanto os homens. Homens, posso ser abusado e falar com homens? Pode, de vez em quando a gente dá uma moral pra eles aqui. Homens, na vida de vocês, tem mulheres que marcaram muito a trajetória. Então, que espaço social você está deixando para essas mulheres? Sejam filhas, netas, sobrinhas. O teu coração vibra também pelo feminino. Então, que sociedade você está construindo? Que sociedade você está preparando para essas mulheres que fazem aqui assim, ó, teu coração bater, sabe? Então, é sobre isso. É sobre esses espaços, é sobre esse incentivar que elas podem ser quem elas quiserem e que você, numa condição da sua masculinidade, vai auxiliá-la, ajudá-la, estender a mão e mostrar que não, você não está sozinha, porque tenho muitas mulheres para segurar na mão delas. Eu sou uma delas, tá? Maravilhosa. Eu não queria perder aqui pra gente falar de quando a gente não tá sozinha. Falar um pouquinho da sua vida pessoal antes da gente ir embora, que o tempo passou voando. Nossa, mas foi tão rápido, né? Muito! Eu falei demais. Mas eu não... Falou bonito, falou perfeito. Falou o que precisava. Maravilhoso. E voltar pra sua vida pessoal, só pra gente saber um pouquinho da Gisele aqui no fundo. Eu sei que você entrou no banco há 23 anos, mas também casou há 23 anos como funcionário do Banco do Brasil. Eu quero saber onde vocês se conheceram. Foi no concurso? Foi na posse? Casou? Foi pra Vegas direto? Como é que aconteceu isso? É engraçada essa história, gente. Eu sou casada com o Alex José. Uma pessoa que eu amo, estamos há 23 anos casados, né? Segundo ele, eu entrei no banco para arrumar marido, mas a nossa história é o seguinte: nós somos de Sorocaba e nós estudamos, eu fiz um curso técnico de processamento de dados no Colégio Fernando Prestes, Sorocaba, interior de São Paulo, uma cidade maravilhosa. Quente! Quente! A coxinha da Padaria Real. Olha, eu fazendo mexer da padaria. E aí, eu estudava na escola, numa escola técnica, fazia processamento de dados, eu estava no 2º ano e Alex estava no 1º ano. No colégio tinham 2 caras que eles eram assim os populares nos 3 períodos. Era o Anselmo e o tal do Med. Eu não suportava o Med, gente. Olha, assim, eu não suportava aquele cara. Nem o Anselmo, não gostava do Med. Só que o Med é o cara que eu casei. Que loucura, né? Aí assim, nós fomos convidados para tomar posse em São Paulo no mesmo dia, só que Alex foi um mês antes, eu tomei posse em setembro, ele em agosto. 20 dias depois eu estava namorando Alex e aí deu no que deu, assim, meu parceiraço. Não temos filhos, né? Porque o útero foi embora, coisa e tal, mas eu tenho um parceiro maravilhoso. Que maravilhoso que é ter um parceiro que te dá a mão e vai, te deixa correr e voar, né? Totalmente. Tenho certeza que você não escolheria alguém diferente. E assim, Alex é o oposto, né? Eu sou esse trio alegórico, esse carro alegórico que você está vendo, esse furacão. E Alex é aquela pessoa tranquila. Aquele cara tranquilo, assim, sabe? Eu sou do samba, ele é do rock. E tá tudo bem, entendeu? Diversidade é maravilhoso Até nas em relações. todos os sentidos. Gisele, que prazer ter você aqui. Muito obrigada. Foi incrível. Nosso papo foi frutífero. Eu já quero de novo. Deixa eu passar um tempo na SGT, eu venho contar todos os rolês pra você. Combinado. Aí eu vou refazer a pergunta. Como é que funciona tudo lá? Obrigada e volte mais. Deixa eu te dar um abraço pra pegar um pouco do molho. Ai, que delícia. É isso aí, galera. O programa tá chegando ao fim. Esse foi o ANAB TV de hoje. Você gostou? Eu amei. Em um ambiente de trabalho, a verdadeira força não reside na semelhança, mas na diversidade. E bora de pensamento do dia. Respeito é igual senha de atendimento. Se não chamar todo mundo, a fila não anda, não rola, não é verdade, é
fake news. Então vamos abrir a cabeça para as diversidades. Vambora! Você já tá todo moderninho aí, quem diria? Assistindo o programa na internet. Já sabe onde é que tá o nosso sininho para você ativar? Semana que vem vai ter mais, você já fica por dentro, hein? Moderninhos e moderninhas.